Bom dia, bom dia a todos os meus amigos, conhecidos e familiares. Venho aqui fazer mais um vídeo para falar sobre os problemas e as possíveis ações e soluções para a cidade de São Gonçalo. Alguns problemas simples, básicos, mas que há anos vêm se arrolando no nosso município. Entra prefeito, sai prefeito, muda todo o quadro de vereadores e nada acontece, nada é modificado. Nada é feito em prol da população. E assim, como morador de São Gonçalo, eu também venho aqui colocar minha indignação com as atitudes dos políticos que estão aí, principalmente do prefeito. O prefeito Nancy, em época de eleições, eu via com muita frequência, porque ele em cima de um carro rodava todos os bairros de São Gonçalo. Então eu presenciei ele em Tribobó, Jardim Catarina, Vista Alegre, Venda da Cruz, né, no centro de São Gonçalo. Então ele fez a rua, né, de palanque. Ele fez a rua dele de palanque. O comício dele, para as promessas não cumpridas. E a população ainda continua com aquela mentalidade de que não se deve envolver em política. Continua com a mentalidade de que não é necessário se envolver em política. E vem com aquele discurso de não gostar de política. Pois é, mas a política em si, para quem lê um pouco, para quem busca conhecimento na política, a política não é ruim. Pelo contrário, ela é um mal necessário para a população. Pois sem política não temos nada. O problema não está na política, o problema está nos políticos. Mais uma vez eu vou repetir. O problema da política não é a política em si, mas o problema da política são os políticos. Aquelas pessoas que nós votamos e colocamos lá para nos representar e que não nos representam. São pessoas que buscam interesses próprios, buscam fazer aquilo que vão lhe favorecer, mas que não favorece o povo. Então, mais uma vez eu toco nessa tecla, e as pessoas podem achar chato, mas se não mudarmos as nossas mentalidades em relação à política, vamos continuar submissos a esse tipo de gente. Pessoas que não estão preocupadas com os problemas do povo, que não estão preocupados em assistir à necessidade do povo, sabe? A suprir essas necessidades. Na verdade, a gente tem que buscar pessoas idôneas, pessoas de caráter, de bom caráter, para que possa fazer pelo menos parte daquilo que nós ansiamos, como asfalto, água, saneamento básico, uma energia justa, buscar um preço justo na energia elétrica, pessoas que possam brigar por nós, seja na Câmara de Vereadores, de deputados, seja senadores. Porque uma coisa que as pessoas ainda não pararam para pensar, e que acontece com frequência, é que deputados, senadores, prefeitos, presidente da República, essas pessoas elas não vão direto para esses cargos. Elas começam lá atrás, né? Eu conheci muitas pessoas de comunidade, sabe, de associações de moradores, muitas mesmo, que se candidataram a vereador porque já estavam com convívio amplo no meio do povo ali, porque as pessoas das associações de moradores, principalmente de comunidade, ela tem esse tete a tete, ela tem essa facilidade de conhecer os moradores, até pelos nomes ela conhece, porque ali ela tem uma lista com o nome dos moradores, suas casas. Então a facilidade para essas pessoas chegarem ao cargo de vereador é muito fácil, porque principalmente se ela fizer uma boa gestão dentro do bairro qual ela mora. E deputado, senador, presidente da República, prefeito, não é diferente. Eles têm que passar por esses trâmites. A maioria deles vem lá de baixo. Mas quem coloca essas pessoas lá, quem vota nessas pessoas para que um dia ela seja vereador,
depois ela venha como prefeito, deputado, somos nós. Então, o que nós temos que observar são as gestões dessas pessoas nos cargos anteriores. Poxa, se o cara foi vereador por um período e ele não fez nada, ele não cumpriu a sua obrigação para com a população, por que nós temos que votar para que ele venha num cargo superior? É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que colocar em pauta. É isso que a população de São Gonçalo tem errado durante décadas. Tem votado nas mesmas pessoas que vêm em cargos diferentes porque são pessoas incompetentes, pessoas que não têm responsabilidade com a população, são pessoas que não querem saber do povão. Eles só procuram-nos quando precisam de votos. Essa é a verdade. Nancy só apareceu em Tribobó quando ele precisava de voto. Se alguém aí que mora em Tribobó, eu fui praticamente nascido e criado em Tribobó. Então, se alguém conseguir me dizer, depois das eleições, qual foi o dia que Luiz Carlos Nancy apareceu em Tribobó, que me diga, porque eu não vi ele em nenhum momento mais lá. Me mudei apenas há 1 ano de Tribobó. Mas durante o período, desde a eleição, né, até a posse do cargo dele, e logo após a posse, eu não vejo mais o Nancy em Tribobó. Como não é visto mais em Jardim Catarina, ele não é visto mais em Venda da Cruz, ele não é visto mais no Morro do Castro, lugares que ele passou, entendeu? E muitas das vezes é difícil até achá-lo na prefeitura. Você encontra a esposa dele lá, mas ele você não encontra. Então, assim, são pessoas omissas, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas ele não fez nada de ruim, de bom, mas também não fez nada de ruim. Se ele não te fez nada que lhe proporcione algo justo, ele já cometeu um erro, porque os impostos continuam a cada mês entrando nos cofres públicos. A prefeitura recebe. Então, ele tem a obrigação de fazer o repasse dessas verbas que entram por meio de impostos que nós pagamos em obras, em benefício. Quantas ruas vocês conhecem que lá na prefeitura consta como asfaltada, sabe? Consta que tem saneamento básico. E quando nós vamos nessas ruas, como Jardim Bom Retiro, por exemplo, sabe? Onde meu amigo Chacal está lá fazendo um grande trabalho, esgotos a céu aberto e ruas que nunca viram asfalto, sabe? Pessoas que precisam ser apoiadas porque estão lutando, brigando, moradores lá que estão junto com as pessoas que realmente querem ver resultado, querem ver um resultado positivo para a população. Nós precisamos estar junto com essas pessoas. Então, eu venho aqui, mais uma vez, esclarecer para a população que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar no momento que a população se colocar de pé para lutar, para brigar pelos seus direitos. Porque uma obra, um benefício que um político faz no nosso bairro, na nossa cidade, na verdade, ele não está te fazendo nenhum favor. Pelo contrário, favor nós fizemos em colocá-lo lá. Na verdade, o que ele está fazendo é obrigação. Obrigação. Eles têm a obrigação de nos fornecer serviços de qualidade. Eles têm a obrigação de colocar, sabe, nos nossos bairros, serviços que realmente funcionem. Que hoje nós não vemos isso. Não só hoje, mas há muito tempo que nós vemos que são trocados os políticos, mas as práticas são as mesmas. Então eu acredito que a partir desse novo governo, que também vai ter falhas, que vai ter erros, sabe? Mas eu acredito que pela boa vontade, pela perseverança e pela seriedade, que muitas coisas boas vão acontecer. Então nós temos que ser otimistas. As pessoas ainda continuam pessimistas no que se diz respeito ao governo, continuam pessimistas ao que se diz em relação às melhorias que podem vir. Eu acredito nelas. Eu acredito. Porque no dia que eu deixar de acreditar, eu não falo mais em política. Eu acredito. Eu acredito que o nosso município pode ser um município referência. São Gonçalo pode ser referência para outros municípios, sabe?
como tem municípios degradados como Rio Bonito, Tanguá, Maricá, sabe, Itaboraí. Eu morei um tempo em Itaboraí, eu sei, sabe, das necessidades que tem também naquele local, naquele município. Tanguá também. Eu trabalhei como motorista de caminhão por muitos anos. Então eu rodava todos esses lugares. E uma coisa que eu sempre prestei atenção e percebi é como a população, a comunidade ali, como eles viviam, o que eles tinham de benefício que não tinha em outros municípios. Então uma diferença muito grande, sabe? A gente pode fazer uma comparação simples. Niterói, por exemplo, vizinha de São Gonçalo, mas a discrepância de qualidade de vida é muito grande. Aí as pessoas falam, mas Niterói é Zona Sul. Não, peraí. Niterói tem a parte que é Zona Sul, mas Niterói também tem a periferia. E, gente, até a periferia tem asfalto, tem saneamento básico. Sabe? Então, assim, não é possível que a população de São Gonçalo vai continuar calada, vai continuar sem referência, vai continuar deixando, sabe, colocando esses políticos aí que não estão com nenhum tipo de compromisso, não tem nenhum projeto, nenhum pensamento para a melhoria do nosso município. Vamos refletir nisso, sabe? Tem uma passagem na Bíblia, sabe? Lá em Provérbios 29:2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E nesses últimos tempos, o que eu tenho visto e ouvido é o gemido do povo. Reclamações, murmurações, mas isso só não basta. Temos que ter atitude. Temos que ter atitude. Temos que colocar em prática. Sabe? Temos que cobrar. Sabe? Como tem sido feito, agora dia 25 vai ter um movimento no centro de São Gonçalo, sabe? Em prol, sabe, da nossa luta contra a Enel. Não é possível que as pessoas estejam satisfeitas com o que a Enel está fazendo, tanto em termos de serviço como nas suas cobranças, sabe? Contas de luz vindo com preços abusivos e absurdos, com aumento de mais de 100%, tem lugares que até 200%, sabe? A minha mãe mesmo foi vítima disso. A conta dela de R$300 e uns pouquinho foi para R$612. Então isso é um absurdo. Tem vizinhos meus aqui em Venda da Cruz que estão sendo massacrados pela Enel, porque são valores que elas não têm condição de pagar. São pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condição de pagar, sabe? O valor que eles estão colocando. Então, assim, a pessoa continua com os mesmos aparelhos dentro de casa, com os mesmos consumos. São pessoas que trabalham quase que o dia todo, ficam fora de casa, então não há consumo, sabe? E aí a energia vem aquele absurdo, vem o dobro. Até quando, gente, nós vamos aceitar isso? Sabe? Serviço da SEDAI, serviço de péssima qualidade. Canos estouram no meio da rua e ficam lá por dias, semanas, meses, sem uma reparação. E esse desperdício que a gente vê ali na rua e que a gente passa e ignora, é a gente que paga. Somos nós que pagamos. Sabe? Porque enquanto aquela água está sendo desperdiçada ali, sabe? Eles têm conhecimento do desperdício, mas eles colocam como se os moradores tivessem consumido aquilo e embute na sua conta, na minha conta, na conta dos moradores em si. Isso é um absurdo. Então a gente tem que colocar pessoas para fiscalizar. Você pode não saber, mas se você for na Câmara dos Vereadores e exigir que eles fiscalizem isso, que eles vão lá e vejam, eles têm a obrigação de ir lá e fazer a cobrança devida ao prefeito e às entidades competentes que fazem esse tipo de serviço. A gente tem que mostrar para eles que a gente não está dormindo, que a gente não é bobo, que a gente sabe dos nossos direitos. Então, vamos, gente. Vamos lutar, vamos reclamar, porque quando você paga uma conta abusiva sem reclamar, o entendimento daqueles caras que estão lá fazendo isso conosco é que está tudo bem.
Ah, se ele pagou uma conta de 300, pode botar 400 mês que vem que ele vai pagar também, sabe? É isso que acontece. Mas quando você reclama, não sei se as pessoas já repararam, que quando você liga para a Enel e começa a reclamar da sua conta, que nos meses posteriores a conta diminui? Alguém já percebeu isso? Pois é. Sabe por que que isso acontece? Porque ele sabe que essa pessoa que está reclamando por diversas vezes é potencial em entrar com processo contra eles. Então, para eles diminuir esses processos na justiça, o que eles fazem? Eles diminuem a sua conta, eles baixam o valor da sua conta para que você não entre no processo, porque aí sua conta vem menor no mês seguinte, aí você já desiste de entrar com o processo. Não, mas aquela conta que vem menor no mês seguinte, sabe, não compensa e não vai compensar nunca o que eles te roubaram lá atrás, nos meses anteriores, os valores que eles cobraram no mês anterior. Então, foi abusivo, você reclamou e não foi resolvido o problema, entre com processo imediato contra a entidade, seja a Enel, seja a SEDAI, seja a Águas de Niterói, seja quem for, sabe? Essas pessoas têm que aprender a respeitar a população, porque fomos nós que colocamos eles lá para nos representar, não para nos roubar. O político ele é colocado no cargo dele através do povo para governar pelo povo e para o povo, não para eles. Sabe, eu venho deixar essa mensagem aqui de manhã para vocês, agradecendo de antemão a todos aqueles que me ouvirem, sabe, aqueles que possam replicar essa mensagem para que alerte a população, porque ainda tem muita gente sendo enganada por político que vem dar abraço, que vem pegar a criancinha no colo, que vem te dar um beijinho no rosto, te dar um abraço para sair na foto bonitinho, sabe, cuidado com esses políticos. Nós temos que ter pessoas lá comprometidas, temos que ter pessoas lá responsáveis, pessoas que de verdade vão fazer algo pela população, sabe? Pessoas principalmente que morem nesses municípios e que sintam na pele o que nós sentimos hoje, sabe? Precisamos de hospitais de qualidade, precisamos de escolas de qualidade, de uma boa educação. Nossos filhos não têm uma boa educação, sabe? Eu tenho visto crianças no 8º ano, no 7º ano, que não sabem resolver uma equação, crianças que não sabem fazer uma conta de multiplicação por 2 números, por 3. É um absurdo a qualidade de ensino. Então, assim, a gente tem que ter pessoas qualificadas e que qualifiquem as nossas crianças na educação, sabe? A saúde, nós não temos hoje uma saúde coerente com a demanda da população, porque nós, durante anos, fomos roubados, fomos saqueados. Por isso não temos uma saúde de qualidade. Porque esses políticos safados que roubaram o dinheiro da saúde, que para mim eles são responsáveis por muitas mortes, essas pessoas deveriam ser responsabilizadas por essas mortes que houve por conta de negligência em atendimentos médicos. Essas pessoas, elas têm que ser expurgadas do meio político. Elas não podem participar das questões e necessidades do povo, porque elas não têm compromisso contigo nem comigo. Elas olham apenas para o seu próprio umbigo, das suas necessidades. Só pensam em roubar e tirar aquilo que é nosso. Pagamos muitos impostos. Trabalhamos o mês inteiro para quase a metade do nosso salário para imposto. Para vermos esses políticos nos roubarem e não ter nenhum tipo de punição. Eles ficam impunes, mas isso está acabando. A gente está vendo isso na televisão todos os dias. E olha, eu vou falar algo para vocês que vocês podem acreditar e perceber. Até dezembro, esse ano ainda, nós veremos São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Magé, sabe, sendo investigados, serão investigados. Por quê? Porque tem muito político envolvido em coisas erradas. Tem muitos maus políticos nesses municípios que precisam ser presos. Essa é a verdade, sabe? Então eu falo aqui como cidadão. Eu preciso, sabe, expor essas coisas, porque nós precisamos de
pessoas idôneas, pessoas de bom caráter, pessoas que se comprometam com o povo dentro desses municípios. E principalmente São Gonçalo, que há anos foi abandonado por um governo injusto, por um governo hipócrita, sabe? Onde dizia que governava para o povo, mas que na verdade roubou o povo durante todos esses anos e continuará roubando se deixarmos. Então temos que tomar atitude. Então hoje eu venho aqui agradecer a todos vocês pela atenção e que vocês reflitam e que, se possível, vocês repassem, sabe, essa mensagem, porque muitas pessoas precisam ser esclarecidas, precisam ouvir. E eu virei com outros vídeos, principalmente falando baseado na Constituição Federal, no nosso Código Penal, no nosso Código Processual Penal. Nós precisamos conhecer de leis, de direitos e obrigações. Nós precisamos conhecer. Mais uma vez eu digo, na minha opinião, dentro das escolas públicas, deveria ter ensinamento, pelo menos o básico, fundamental da Constituição Federal para as nossas crianças, para que eles cresçam homens, cidadãos, sabe, que entendam, que tenham um entendimento dos seus direitos e das obrigações que os políticos deveriam ter conosco e que não têm. Muito obrigado. Eu fico aqui com mais esse vídeo. Por favor, tem esse vídeo, tem mais alguns que estão no YouTube, sabe? Apenas digite meu nome, Adeilto Farias, e vocês encontrarão lá no YouTube os vídeos falando sobre política, sobre educação, sabe? E outros assuntos que eu tenho certeza que é do interesse do povo. Tá? Muito obrigado. Tenham um bom dia. Que o nosso Senhor Jesus Cristo dê a paz a cada um de vocês. Tá? Deus os abençoe.